Olá, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Nossa unidade é Programação Mobile, né? E aplicada a jogos digitais, ok? Então, o professor Sidney que vos fala, e aqui nós vamos dar continuidade, então, na, no usuário e história da UX, né? Então, estamos aí numa maratona, entender o que é experiência do usuário, tá? Então, esse conceito a gente viu um pedacinho na aula anterior, mas vamos relembrar aí como que foi, qual que é o conceito novo que tem dentro da história do usuário, tá? Então, assim, não é uma aula repetida, porque é material, conteúdo diferente, mas a gente vai tratar basicamente o mesmo assunto. Vamos ver nessa aula o que é compreender ideias, problemas que venham a surgir no uso da UX, né? A experiência do usuário. A aula anterior a gente aprendeu um pouco sobre a história, mas sobre como tratar o usuário, além de saber que a UX é uma disciplina em constante evolução, por causa da formação, novas formações de aplicações, surgimento de novas tecnologias, né, avanço da tecnologia. E o objetivo da UX, então, é sempre melhorar a experiência com o usuário, com a tecnologia, sendo na tecnologia, seja com produtos, tornando a maneira mais eficiente, satisfatória e agradável de como o nosso usuário, né, como o nosso querido usuário usa essa e tem essa experiência com o nosso produto, tá certo? E a gente vai entender aí qual que é a diferença de usuário, né, e cliente, tá? Eu já tinha comentado alguma coisa na aula anterior também, tá bom? E aí, me diga aí como que vocês foram de final de semana, feriado aí. Vão me atualizando aí para a gente se conectar aí na aula. Então, para a gente pensar junto aí, então, da onde que surge, da onde nascem, né? Qual que é o berço daí das boas ideias? Nem sempre é fácil criar soluções inovadoras, né? Ao contrário, né? É muito raro hoje em dia a gente encontrar soluções aí. Mas pense comigo, qual problema você enfrentou hoje? A hora que se levantou, qual o problema que você já enfrentou logo de cara, né? Teve algum? E se existe alguma forma diferente de resolver essa situação, esse problema? É uma pergunta que eu faço para você refletir, né? Com base nessas perguntas e nessa introdução, reflitam. De onde surgem as ideias realmente úteis? Como transformar uma dor ou frustração do usuário em uma ideia criativa? Ou como que vocês, como desenvolvedores ou designers, né, podem tornar isso uma realidade? Discutam, pensem, né? Isso é para a gente refletir mesmo, tá? E depois dessa reflexão aqui, a gente tem uma atividade na próxima sequência, já está no class, 10 minutinhos aí para vocês conversarem entre vocês sobre essas perguntas, sobre esses questionamentos aqui e me responderem essa pergunta aqui. Como tirar uma ideia do papel e aplicar em um projeto que ajude alguém de verdade? Uma dica aqui, a gente já falou sobre aplicativos, né? Aplicativos, por exemplo, aqui do Uber. Provavelmente alguém teve dificuldade, teve um problema aí, a gente falou já, o surgimento das ideias é a necessidade do ser humano, né? Ou por preguiça ou por problemas. Então aqui surgiu, alguém teve a dificuldade de um dia se locomover aí num dia de chuva, ou de pegar um táxi, de encontrar um ônibus, e teve a ideia excelente de criar o aplicativo Uber, tá? Essa é uma ideia, é um exemplo, mas eu quero que você invente o seu. Você invente aí, crie alguma ideia tua, algum pensamento que você já tem, alguma dificuldade que você já tem. Eu quero que você faça aí um brainstorms aí de ideias, né? Uma tempestade de ideias agora aí no papel. Jogue aí suas ideias, fala assim, professor, eu tive problemas assim assado, hoje eu já tive principalmente um assim assado e eu tive uma ideia, talvez se fizesse um aplicativo assim melhoraria a vida não só a minha, mas de todo mundo, resolveria meu problema. Então nessa ideia, nesse raciocínio aí que eu quero que vocês desenvolvam essa atividade agora, tá? 10 minutinhos aí e daí a gente vai dar continuidade aí explicando aí, né, o que é o design thinking, tá? Dentro dessa ideia aí vocês vão construir aí um novo conceito sobre como entender aí a UX, né, a experiência do usuário dentro dos aplicativos dos nossos produtos, ok? Bora lá então? Essa atividade está lá no Class, 10 minutinhos aí para a gente resolver. Vou contar aqui agora. Bora começar então, fazer a cabeça funcionar logo cedo aí, né, turma? E aí, turma, tudo bem? Passados os 10 minutos aí, tudo certo com vocês?
Manuele me entregou aqui. Deixa eu ler o dela. Ela pensaria em um aplicativo para auxiliar nos estudos relacionados a desenho, como videoaulas, locais de conversão entre artistas, atividades e apoio para a comissão, né? É uma ideia que ela teve, talvez uma necessidade dela, né, Manu? Legal. O Ismael já falou sobre o conceito, né, de como tirar essa ideia, como extrair essa ideia. Para tirar a ideia do papel, ajudar alguém, identifique o problema e o público que você quer impactar, valide suas ideias, conversando com as pessoas. Depois crie um projeto piloto simples, né, para testar. Desenvolva um plano de ação, buscando parcerias, voluntários, então monitore e ajuste o que for preciso. O segredo é começar pequeno e aprender a se adaptar a impacto real. Essas duas atividades que eu recebi aqui, por isso que eu estou lendo. Só essas duas que eu recebi. Tá? Vamos dar continuidade aqui na aula. A Dani também acabou de entregar. A Dani falou que aplicativo para guardar dinheiro, para tirar do papel, precisamos ter certeza que o cliente vai usar. Assim, o aplicativo ajudará a economia de todos os meses e quando precisar para alguma emergência, terá acesso livre para o uso da economia. Uma boa ideia aqui, Dani. Uma boa ideia esse aplicativo aqui. Muitas pessoas gostariam de ter esse aplicativo, principalmente se pudesse ser gratuito, né? Claro, coloca uma propaganda ou outra, ele tem que remunerar, né? Não tem nada, nem relógio trabalha de graça, né? Mas algumas funções ali, talvez free, e depois dá um jeito de colocar ali algumas propagandas, algumas coisas ali para remunerar. Mas legal a ideia, muitas pessoas iriam gostar dessa ideia aqui, né? Reformular ela melhor seria uma boa ideia. A Emily também me entregou. A Emily fez junto com a Dani, né? A mesma ideia, boa ideia. Então é isso aí, vamos dar continuidade na aula. Depois eu vou recebendo aqui os demais e qualquer coisa, se tiver mais algum interessante aqui, eu vou dar uma lida. Então, 4 me entregar, beleza? Deixa eu voltar aqui no slide da aula. Beleza, vamos dar continuidade aqui então, né? Vamos lá. Então, nesse conceito diferente, novo, né, dentro do UX, eu quero perguntar para você, o que é Design Thinking, né? Alguém aí na sala já viu falar sobre Design Thinking? Se tiver alguém aí, dá um joinha aí ou dá um comentário aí pro professor. Já conheço sim, professor. Não, nunca vi falar, não conheço. E nós vamos conhecer então, né? Tá bom? E agora imagine que você tem que criar um jogo novo, por exemplo, mas não sabe por onde começar. E você poderia simplesmente pensar em algo legal, porém, você tem que perguntar para alguém se isso vai ser legal ou não, né? Você poderia perguntar aí para o seu colega aí do lado se isso vai ser bom ou não, como o professor fez aqui agora. Pediu para vocês colocarem no papel aí uma ideia e o professor já deu o feedback, né? Ó, seria legal esse aplicativo, seria interessante. Faria a mesma coisa. O que vocês acham chato ou difícil de um jogo, por exemplo? O que vocês jogam hoje? Talvez perguntas assim a gente faria, para tentar entender como que o usuário, como que o nosso produto ia ter essa repercussão, essa ação aí na vida de uma outra pessoa, fora a nossa, né? Porque quando a gente pensa uma ideia, para nós está tudo certo. É aquela necessidade que a gente pensou, é aquele problema que a gente resolveria na nossa vida. Talvez seria legal para mim, mas será que seria legal só para mim ou seria legal também para algumas outras pessoas? Então essa é a ideia aí do design thinking, tá? Então é assim que começa o design thinking, turma, né? É um jeito de resolver problemas como empatia, criatividade e ação. A palavra empatia eu gosto muito e eu uso para minha vida, sabe? A gente precisa conversar, entender as pessoas e sempre tentar usar a empatia ao favor nosso, na verdade, porque o relacionamento vai melhorar. Mas na questão de produto, de venda, aqui no caso de você alcançar um público-alvo, a empatia é crucial, tá? Então você se colocar no lugar da outra pessoa, tentar entender como que ela usaria, como que funcionaria, qual que era a experiência que ela ia ter, né? Nessa usabilidade, a interface ali, de como que seria atrativo para ela, seria importante para ela, seria produtivo, seria bem desenvolvido, usado por ela, a criatividade e a ação. Então é aí que começa o nosso design thinking, né? Você escuta, observa, pensa como outro
e não cria algo que realmente e crie, né, algo que realmente ajude alguém. Essa que é a ideia aí do Design Thinking. Ok? Então, criando soluções que fazem sentido, né? Essa metodologia que a gente está falando agora. Você já pensou que para criar algo realmente bom, seja um jogo, um aplicativo ou até uma ideia, é preciso ir além de só funcionar? E a gente já tem falado isso nas nossas aulas, né? Essa ideia vem antiga, né? A gente precisa entregar algo que funcione. Muitas empresas criaram produtos lá algumas décadas atrás, pensando só em exatamente, funcionou, fiz a minha parte, tá certo, tá beleza. Não preciso me preocupar com o usuário, com a ideia que ele tem, se vai ser bom para ele ou não, tanto assim. Eu sei que o produto é legal e funciona. E esse conceito vem caindo, né? Vem caindo aí durante a evolução, durante as tecnologias principalmente. Então a gente precisa ir além de só funcionar, tá bom? Design Thinking então combina três mundos aqui para a gente tentar entender e melhorar a nossa experiência com o usuário, esse relacionamento aí, né? Porque quando a gente cria um produto, a gente cria um relacionamento com o cliente, né? No caso aqui, com o usuário. Então a gente tem três mundos: o design, tecnologia e o negócio. O design é o visual e a experiência, a tecnologia é o que é possível fazer em cima desses objetos, dessas ideias, e o negócio é o que resolve um problema real. Lembra que eu falei para vocês, eu sempre repito, o que se ganha dinheiro hoje em dia nesse mundo é resolver problema. E quem entra para o mundo da tecnologia, quem entra para o mundo da programação, desenvolvimento, design, ele quer resolver problema. Ele precisa resolver problema. É a forma que ele ganha dinheiro. É essa maneira. Objetivo: criar algo que pessoas realmente precisam e gostam de usar. Esse é o único objetivo do Design Thinking, né? Criar algo que pessoas realmente precisem e que vão gostar desse produto, ok? Imaginamos aqui então, se você precisa criar um jogo de aventura, por exemplo, tem que ser super bem programado, mas ninguém entende como jogar. Mesmo sendo viável tecnicamente, mesmo sendo um produto bom, você não resolveu o problema real do jogador. Ele precisa entender, ele precisa ser fácil para ele, né? Lembra que eu falei que os requisitos básicos de um jogo é ele não ser muito fácil e também nem ser muito difícil? Porque o muito fácil, você vai perder a atenção muito fácil do jogador, ou se for muito difícil, talvez você não consiga prender ele por muito tempo ali naquele jogo. Então tem que ter um equilíbrio, uma dosagem ali para todas as áreas ali. Tem que pensar exatamente como o usuário estaria usufruindo ali daquele produto. Tem que ser divertido, com clareza. Aí que entra, né, a ideia do design thinking, é ajustar esses parâmetros, essa técnica, né, esse produto viável tecnicamente, mas transformar ele em uma experiência agradável para o jogador, né, que ele espere sentir essas emoções, esse contato, essa usabilidade dentro do teu jogo. Não é apenas criar, né, é também transformar algo que traga uma experiência agradável ali para o nosso jogador, para o nosso usuário, ok? Existem algumas etapas dentro do design thinking, né? Empatia. Empatia, a gente já falou aqui, é você se colocar no lugar de outra pessoa, tentar sentir essas emoções, sentimentos, ver, deixar bem claro para ela as coisas, as telas, as interfaces, os menus, a jogabilidade, tentar entender que aquilo ali seria um produto bom para ela, pensar realmente na outra pessoa, isso é empatia. Definição do problema, né? Você trazer uma solução para ela ou deixar claro ali a resolução fácil para ela. Ideação, né? A ideação é uma etapa do design, transformar essa ideia em uma ação agradável, né? A próxima etapa é o protótipo, transformar todas essas ideias aí num produto já, entregar esse produto, deixar ele de forma talvez não totalmente pronto, né? Por isso que se chama protótipo, mas que a pessoa consiga testar ali e falar assim, legal essa ideia, boa essa ideia, vou conseguir usufruir disso aí e se der umas melhorias ainda, finalizar ele vai ser melhor ainda. Então, um protótipo, a entrega do protótipo e os testes, né? Fazer isso de várias formas possíveis aí, testar com pessoas, com amigos, com familiares, testar gratuitamente aí por algum período, que as pessoas testem isso e veem que o negócio está bom, tem um feedback favorável ali para o teu
pro teu programa, pro teu produto, ok? E aqui tem um vídeo para passar para vocês, aí em torno de uns 10 minutinhos, que é o lá do Alura, nosso curso da Alura, tá? Vou abrir aqui com vocês agora. Então vamos dar continuidade aí, né? Depois daquele vídeo a gente viu. Então a gente vai dar continuidade aqui no nosso slide. Então aqui a gente pensou na primeira pessoa, né? Pensou o que ela fez, as coisas diferentes que ela pode fazer, como foi o processo para a primeira pessoa que pensou lá nos aplicativos que a gente deu exemplo aqui do Uber, por exemplo, do vídeo que falava sobre isso. E surgiu aí os aplicativos, né? E a gente viu ali as diferenças ali de design think, design sprint, né? Tá? Então a gente entendeu um pouco aí sobre como que surge, da onde que surgem as primeiras ideias para a gente criar um produto, ok? Então vamos dar continuidade aí. Então conheça o seu público-alvo. Essa é um conceito bem importante. Entender para quem você está criando se torna isso, né, o teu produto viável. Antes de começar a desenvolver um jogo, um site ou um aplicativo, a gente tem que parar e pensar um pouco sobre algumas questões. Quem vai usar esse aplicativo, esse produto? E o que a pessoa sente, né? O que ela quer, o que ela precisa resolver, o que ela precisa ali daquele produto, qual que é a expectativa dela. Então são perguntas que a gente tem que indagar e fazer referente quando a gente está procurando o nosso público-alvo. Ok? Dentro de conhecer o público-alvo, o que seria isso? É uma investigação, é as entrevistas, né? É como investigar um jogador antes de criar uma fase do game, por exemplo. Você precisa entender quais que são as suas dores, quais que são os seus hábitos, seus desejos, seus objetivos, né? Por que ele está entrando naquele jogo, por que ele decidiu usar aquele tipo de jogo. Assim como um bom game design entende o perfil do jogador para criar lá a jornada legal. Então, dentro desse conceito aí a gente tem que tentar entender e investigar ali qual que é a ideia, qual que está por trás. A gente usa aquele princípio lá que eu falei no comecinho da aula, né? A empatia, para a gente tentar entender o que o nosso público-alvo é e o que ele precisa, ok? Dentro desse conceito aí, algumas coisas que a gente precisa entender e precisa aprender. Mantenha a simplicidade. Então é muito importante que a gente mantenha a interface do usuário simples, fácil de usar, com elementos ali intuitivos e de fácil acesso. Fazer os testes de usuários, testar o design do jogo, né, ou do aplicativo com usuários reais. É muito importante a gente testar aí com pessoas reais, né? Não a gente da equipe, mas pessoas ali que não estão no nosso meio ou que nem entendem muito bem ali dessa área para testar esses jogos de forma reais. Isso ajuda a identificar problemas e oportunidades, ajuda a gente a identificar ali os bugs, os problemas que estão ocorrendo, faz a gente gerar oportunidades também de melhoria, porque as pessoas podem talvez ter uma ideia lá fantástica, lá uma ideia de mudar um botão ou alguma melhoria antes do lançamento do produto. Então isso nos beneficia quando a gente está nesse processo aqui. Criar uma jornada do usuário também. O que seria isso? Compreender como que o usuário interage com o nosso produto ou o serviço, o nosso aplicativo, o site, seja o que for, né, o nosso jogo, e otimize a jornada do usuário para torná-la mais satisfatória possível. Então é criar uma jornada de usuário e tornar ela mais satisfatória possível, tá ok? Dê prioridades à acessibilidade. Outra questão aqui, tornar a acessibilidade aí viável para o maior número de pessoas. O teu público-alvo vai aumentar e você vai ficar, né, contente com o maior número de acessibilidades aí, de acessos, oportunidades aí no teu produto. Certificar que esse produto, que esse design está acessível para todo mundo é importante. Incluir as pessoas com necessidades especiais também é muito importante para a nossa realidade, o momento que a gente vive hoje. Então, prioridade e acessibilidade é um item importante aqui, né, do design, do thinking. Outra função, outra área importante aqui é use animações e transições suaves. Então adicione animações e transições suaves para melhorar a experiência do usuário e tornar a interface mais agradável. Tenha consistência. Então mantenha também a consistência ao longo do seu design. Inclui padrões de cores, tipografias e outros elementos visuais. Então assim, não fique mudando muito, né? Não fique alterando muito, não tenha, crie um padrão.
uma assinatura sua, né? Quem programa tem uma assinatura, tem um jeito de organizar. Quem é designer também tem a sua assinatura, tem um jeito de escrever, né? A tua impressão digital fica claro ali quando é um produto seu, né? Personalidade ali, né? Personalidade. Então tenha consistência ao longo do design ali do teu produto, ok? Outro item importante, seja responsível. Certifique-se que o seu design seja responsível, está funcionando de maneira correta em diferentes tamanhos de dispositivos, teledispositivos, né? Ele é mobile, está funcionando no mobile, beleza. Quais são os tipos de mobiles que existem? Quais são os tipos de telas que existem? Quais que são os hardwares disponíveis? Quais são os sistemas operacionais e quais são as atualizações dos sistemas operacionais? Temos que fazer para todos. Ah, mas vai rodar o web também? Também vai rodar o web, então temos que se preocupar com isso. Então certifique-se que o seu design seja responsível e funciona corretamente em diferentes tamanhos, ou telas, ou dispositivos. Essas são apenas algumas ideias que a gente pode aplicar na UX em nossos projetos. A chave para o sucesso, turma, é sempre colocar a necessidade e o desejo do usuário em primeiro lugar. Então temos que colocar sempre o nosso usuário em primeiro lugar, tá ok? Essa que é a ideia aí da UX. E continuar a otimizar a experiência do usuário à medida que o projeto vai evoluindo. Então sempre está atualizando, buscando sempre esse objetivo, tá ok? E lembra-se sempre de destacar a diferença entre cliente e usuário, né? O usuário é o nosso consumidor final. E cliente pode ser o nosso chefe, pode ser o nosso colega do lado, pode ser as pessoas da equipe. Então a gente diferenciar também isso, cliente de usuário, dentro da UX, dentro da criação de produtos aqui, seja ele qual for, né? Seja para a área da indústria, que também usa a UX, a gente viu sobre isso, seja para a área da tecnologia, que é desenvolvimento de sites, aplicativos e jogos, que é no nosso caso aqui. Tá ok? Então, eu vou passar outra atividade ali no Class, para a gente finalizar esse conteúdo aqui. E a gente entra com um novo conteúdo aí que a gente tem mais aula ainda, tá? Então dá um minutinho aqui para mim colocar no Class e mais uns 5, 10 minutinhos para vocês responderem então essa questão aqui, ó. Faça, já que a gente entendeu um pouco do que é Design Thinking, faça uma lista de 5 recursos de um aplicativo com o foco em aulas particulares, tá ok? Então já vou cobrar isso de vocês, só vou colocar ali no Classroom agora, só uns minutinhos só, por favor. E aí, turma, tudo bem? Vamos lá, então? Deixa eu ver aqui. Só 4 me entregaram. Vamos lá. Aí o Ismael falou, o aplicativo de aulas particulares eficaz, pensando no design thinking, precisa focar na experiência do usuário. Para isso, 5 recursos são essenciais. Matchmaking inteligente, que conecta alunos e professores por critérios detalhados, e um sistema de agendamento e pagamento integrado para facilitar a gestão, e um ambiente de aula online interativo com ferramentas como quadro branco virtual, gravação, e um sistema de avaliação transparente com feedbacks construtivos e recursos didáticos para compartilhar matérias e apoio e enriquecer o aprendizado. Do Ismael, isso aqui. Da Heloísa, 5 recursos ali, aplicativos para aulas particulares, busca inteligente de professores por matérias e níveis. Tá? Os alunos podem procurar professores por disciplina, séries escolar, localização ou disponibilidade. Filtros como aula online, ensino médio, revisão de provas, é um exemplo. 2. Aulas ao vivo com quadro interativos, ferramentas de vídeo integrado com recursos como quadro branco, envio de arquivos ao chat. Ideal para que a aula aconteça toda dentro do app, sem precisar de outros aplicativos. 3. Agendamento e lembretes automáticos. Alunos e professores podem marcar aulas com calendários compartilhados, notificações antes das aulas, lembretes e pagamentos de materiais. E o chat seguro entre o aluno e o professor. Espaço para dúvidas antes e depois das aulas, combinar horários e discutir tarefas, com moderação e privacidade para segurança de menores de idade. E 5. Avaliação e histórico de desempenho. Alunos podem avaliar professores e vice-versa. Histórico de aulas assistidas, progresso de matérias e até gráficos de evolução. Beleza, são os 2 aqui que eu li primeiro, que me entregaram. Depois tem outros aqui agora, depois eu vou ler. Tá? A Dani entregou, a Luísa entregou, a Heloíse Nunes e a Pereira entregaram, a Emily, o Ismael e a Sueli. Tá? Não vou ler todos aqui, porque senão a gente não consegue finalizar aqui o nosso processo. Mas é isso aí.
É isso que eu esperava de vocês, né? Então, dentro daí do que a gente estudou, algum recurso de aplicativo aí de aulas particulares, vocês conseguiram concluir ali a demanda ali, a solicitação do professor. Beleza? Vamos dar continuidade então aqui, turma, dentro ainda de ideias, problemas e times, parte 2, aula 13.1. A gente vai compreender ainda, continuar compreendendo as ideias, problemas e que venham surgir na UX, ainda é a continuação da aula anterior, tá? Então, nessa aula, nesse resumo que a gente viu aí, nesse conceito anterior, a gente viu e foi apresentado para a gente como que a gente vê os problemas que podem surgir, né, na hora de gerar ideias e soluções dentro da UX, ou problemas que possam aparecer na hora da utilização da UX. Então foi isso que a gente tentou entender e esse conceito que a gente tentou trazer aqui para vocês, para nós aqui nessa primeira aula. Sendo assim, foram apresentadas algumas ideias de utilização, a gente viu sobre isso. Tá? E agora, para a gente pensar junto, a gente vai então ter uma noção de como encadear essas ideias para a construção de melhorias. Vimos também que as melhorias podem surgir a partir de problemas, né? Foi falado sobre isso, bem importante. Como organizar ou perceber problemas dentro da UX? Como que a gente pode fazer isso, né? Essa que é o pensamento aí. Como que você pode perceber seu problema e quais ocasiões isso pode surgir como uma ideia boa e produtiva para a criação de algum produto, tá? Então, esse momento aqui é para a gente pensar mesmo, refletir um pouco, pode conversar entre vocês aí, se vocês têm alguma, né, sugerir alguma ideia aí nessa situação. Como perceber essas questões, né? E você perceber o seu problema, em qual ocasião isso pode tornar uma ideia viável, boa, agradável aí, para a gente transformar isso em um produto, né? Ou que as mesmas pessoas tenham essa dificuldade e você possa ajudar pessoas a solucionar, a viver melhor aí com uma criação sua, tá? Dentro dessa ideia, desse pensamento aí, a gente vai desenvolver nossos conceitos agora no próximo slide aqui, tá? Então aí, se alguém tiver alguma coisa que queira compartilhar aqui no chat, pode fazer, o professor vai esperar. Uns minutinhos aí para nós aí. Nossa aula, a gente começa com conteúdo novo, mas praticamente não dá tempo nem de começar ele, né? A gente vai até 10h50, certo? Então a gente tem aí 8 minutinhos aí para a gente concluir esse pensamento aí, desse conceito novo, tá? Então assim, se você tiver alguma ideia, alguma coisa que queira complementar aqui nessa hora de pensar, aqui nesse momento de reflexão, escreva no chat aí para o professor, tá? Sobre esse conceito aqui. Vamos dar continuidade então. A resolução de problemas dentro da UX, ela, a partir de problemas do usuário, envolve entendimento das dificuldades e necessidades do usuário para criar soluções que atendam às necessidades e melhorem a experiência. Essa que é a ideia, esse conceito aqui, de a gente trazer essa resolução de problemas dentro da UX. Tá? Tem um vídeo aqui de 4 minutos para passar para vocês, pensando em problemas, que está desenvolvida dentro da plataforma Alura, tá? Então eu recomendo você fazer esse curso lá de UX dentro da Alura, tá? Às vezes o problema de arrumar tempo para levar o seu cachorro para passear, gato, ao pet shop, por exemplo, essas questões aí. Às vezes você quer aprender a tocar violão, ou ensinar a filha ou alguém a tocar o violão. Como você facilita isso de alguma forma, né? Então aqui são formas de pensar em resolução de problemas, tá? Então eu vou trazer o vídeo para vocês aqui agora. Isso aí, turminha. Então nós temos aí mais umas questões aí para a gente trabalhar, mas vai ficar para a próxima aula, né? Então pegar 5 aí problemas aí, dos seus problemas, né? O seu problema, do seu dia a dia aí. Pelo menos listar uns 5 aí, tentar colocar aí num bloco de notas ou no Docs aí, né? Dentro do Google mesmo, do Google Drive aí mesmo, da nossa sala de aula mesmo, pode ser. Né? Posso até criar ali uma atividade extra ali para a próxima aula para a gente fazer isso, tá? Então vamos retomar isso na próxima aula. E hoje a gente fica por aqui então, tá? E é isso aí. Obrigado pela aula de hoje aí, até a próxima.